E aí, pessoal? Amantes de história e curiosos de plantão, preparem-se para uma viagem alucinante pelo lado bizarro da história. Vamos descobrir os eventos mais estranhos, malucos e inacreditáveis do nosso passado. Apertem os cintos, porque vocês vão pirar. Desde os primórdios da humanidade até os tempos modernos, o ser humano sempre teve um talento especial para o inusitado. A história está recheada de acontecimentos peculiares que nos fazem coçar a cabeça e exclamar: sério isso? Isso aconteceu mesmo? Estamos falando do tipo de história que faz você questionar tudo o que você achava que sabia. Então, se você está cansado das mesmas aulas chatas de história, você veio ao lugar certo. Vamos jogar os livros didáticos para escanteio e mergulhar de cabeça nos fatos mais estranhos e fascinantes de todos os cantos do planeta. Preparem-se para ter suas mentes explodidas. Enigmas pré-históricos. Nossos ancestrais eram muito loucos. Vamos voltar no tempo até a Idade da Pedra, uma época em que os humanos estavam começando a entender as coisas. Imagine viver em um mundo onde tudo era uma descoberta, onde cada dia trazia um novo desafio e uma nova oportunidade para aprender. É fácil imaginar nossos ancestrais como moradores de cavernas simplórios, mas eles eram surpreendentemente sofisticados à sua maneira. Eles desenvolveram ferramentas e técnicas que ainda nos surpreendem hoje. Por exemplo, você sabia que eles faziam cirurgias cerebrais? Isso mesmo, usando pedras afiadas, eles faziam buracos em crânios, possivelmente para aliviar dores de cabeça ou curar epilepsia. É impressionante pensar que, sem nenhum conhecimento moderno de medicina, eles já estavam tentando resolver problemas complexos de saúde. Já pensou um remédio pré-histórico para dor de cabeça? E não era só isso. Eles também tinham uma compreensão rudimentar de anatomia e fisiologia, o que é realmente notável. E por falar em crânios, nossos ancestrais tinham uma fascinação peculiar por eles. Eles não apenas os usavam em práticas médicas, mas também em rituais e cerimônias. Eles coletavam os crânios de seus inimigos e às vezes até os decoravam com entalhes complexos. Esses crânios decorados eram frequentemente usados em rituais religiosos ou como troféus de guerra. É um pouco assustador, mas mostra como a visão de mundo deles era diferente da nossa. Eles tinham uma conexão profunda com a morte e o além, algo que se reflete em suas práticas culturais. Mas nem tudo era sangue e crânios na Idade da Pedra. Eles também tinham um lado mais pacífico e artístico. Esses humanos primitivos também criaram pinturas rupestres impressionantes que ainda nos maravilham até hoje. Essas obras de arte são uma janela para suas almas e suas vidas diárias. As pinturas em Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, são testemunhos de suas habilidades artísticas. Elas não são apenas belas, mas também incrivelmente detalhadas e cheias de significado. Elas retratam animais, cenas de caça e até padrões abstratos, dando-nos um vislumbre de suas crenças e vida cotidiana. Cada pintura conta uma história, cada linha e cor tem um propósito. Então, da próxima vez que você pensar em nossos ancestrais pré-históricos, lembre-se que eles não eram apenas homens das cavernas grunhindo por aí. Eles eram seres complexos, com uma rica tapeçaria de cultura e conhecimento. Eles eram inovadores, artísticos e talvez um pouco estranhos. Mas, acima de tudo, eles eram humanos, tentando entender o mundo ao seu redor da melhor maneira que podiam. Mistérios egípcios, faraós e suas esquisitices. Agora vamos avançar para o Egito Antigo, uma terra de pirâmides, faraós e, adivinhem, práticas bizarras. Este lugar não era apenas o berço de uma das civilizações mais antigas do mundo, mas também um caldeirão de costumes e tradições que podem parecer estranhos para nós hoje. Os egípcios eram obcecados com a vida após a morte e seus rituais funerários eram no mínimo elaborados. Eles acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena, e por isso,
preparavam-se meticulosamente para essa jornada. Eles mumificavam seus mortos, removendo órgãos e preservando os corpos com sais e resinas. Este processo complexo era essencial para garantir que o corpo permanecesse intacto para a vida após a morte. Mas a parte estranha é, eles frequentemente enterravam seus faraós com estatuetas de servos em miniatura chamadas shabtis. Essas pequenas figuras eram feitas de materiais como faiança, pedra ou madeira. Essas estatuetas deveriam ganhar vida na vida após a morte e servir a seus mestres. Imagine só, um exército de pequenos servos prontos para trabalhar para você na eternidade. Imagina só levar o trabalho para a tumba. Para os faraós, isso significava que eles nunca estariam sozinhos e sempre teriam alguém para realizar suas tarefas. E por falar em faraós, eles tinham algumas esquisitices próprias. Cada faraó tinha suas próprias manias e peculiaridades que os tornavam únicos. Veja o Akenaton, por exemplo. Ele foi um dos faraós mais controversos e enigmáticos da história egípcia. Ele decidiu que o Egito adoraria apenas um deus, o deus Sol Aton. Esta foi uma mudança radical em uma sociedade que adorava um panteão de deuses. Ele até mudou seu nome para refletir sua devoção. Originalmente chamado Amenhotep IV, ele se renomeou Akenaton, que significa servo de Aton. Essa revolução religiosa não durou muito depois de sua morte, mas mostra o quão poderosos os caprichos de um faraó poderiam ser. Após sua morte, o Egito rapidamente voltou a adorar seus antigos deuses. Mas talvez o mistério mais duradouro do Egito Antigo seja a grande esfinge de Gizé. Esta enigmática estátua tem fascinado pessoas por milênios. Esta estátua colossal com o corpo de um leão e a cabeça de um humano continua a intrigar arqueólogos e historiadores. Sua construção e propósito ainda são temas de debate. Ainda não sabemos ao certo quem a construiu, por que a construíram ou qual era seu propósito exato. Algumas teorias sugerem que ela foi construída pelo faraó Khafre, enquanto outras acreditam que é muito mais antiga. É um lembrete de que até as civilizações mais avançadas têm seus segredos. O Egito Antigo, com todas as suas maravilhas, ainda guarda muitos mistérios que aguardam ser desvendados. Como vocês podem ver, o Egito Antigo era uma terra de maravilhas, inovação e, sim, algumas esquisitices. Cada descoberta arqueológica nos oferece uma nova peça do quebra-cabeça. Suas crenças e práticas podem parecer estranhas para nós hoje, mas elas oferecem um vislumbre fascinante de um mundo que não existe mais. Através dessas práticas, podemos entender melhor a complexidade e a riqueza da cultura egípcia antiga. Boataria romana. De imperadores a gladiadores, eles eram doidões. Vamos agora para a Roma Antiga, uma civilização conhecida por sua força militar, intrigas políticas e, é claro, sua cota de personagens e costumes bizarros. A Roma Antiga não era apenas um lugar de poder e grandeza, mas também de muitas peculiaridades que nos fazem rir e nos surpreendem até hoje. Todos nós conhecemos os gladiadores, aqueles guerreiros ferozes que lutavam até a morte em arenas para o entretenimento das massas. Eles eram os heróis do povo, celebridades da sua época, e suas batalhas eram eventos grandiosos que atraíam multidões. Mas vocês sabiam que eles tinham seus próprios fã-clubes, com direito a produtos e até tietes? Sim, os gladiadores tinham seguidores dedicados que os idolatravam, compravam souvenirs e até escreviam grafites em sua homenagem nas paredes da cidade. Parece que, mesmo nos tempos antigos, as pessoas não resistiam a um bom gladiador. A paixão e a admiração por esses lutadores eram tão intensas que muitos se tornavam verdadeiros ídolos populares. E havia os imperadores romanos, alguns dos quais eram tão notórios por suas excentricidades quanto por seu poder. Esses líderes não apenas governavam com mão de ferro, mas também tinham comportamentos que beiravam o absurdo. Veja o Calígula, por exemplo.
Ele é um dos imperadores mais famosos por suas loucuras e decisões bizarras. Dizem que esse imperador nomeou seu cavalo como senador, uma decisão que deixou muitos perplexos e que se tornou uma das histórias mais contadas sobre ele. Declarou guerra ao deus Netuno, o deus do mar, em um ato de pura insanidade, e até ordenou que seus soldados coletassem conchas como despojos de guerra. Imagine a cena: soldados romanos, treinados para a batalha, sendo obrigados a recolher conchas na praia. Que tal um líder com um estilo de gestão, digamos, peculiar? Calígula certamente deixou sua marca na história com suas ações excêntricas. Mas nem tudo era festa e jogos na Roma antiga. Havia também um lado sombrio e perigoso na vida cotidiana. Os romanos também eram conhecidos por seus padrões de beleza incomuns. A busca pela perfeição física levava a práticas que hoje consideraríamos estranhas e até perigosas. Por exemplo, as mulheres costumavam aplicar uma mistura de chumbo e vinagre em seus rostos para clarear a pele. Essa prática era comum entre as mulheres da alta sociedade, que desejavam uma aparência pálida e refinada. Mal sabiam elas que essa misturinha era, na verdade, venenosa. O chumbo é altamente tóxico e causava sérios problemas de saúde. Parece que a beleza realmente era dolorosa naqueles tempos. As mulheres sofriam em nome da moda e da estética, muitas vezes sem saber dos riscos que corriam. De fã-clubes de gladiadores a imperadores com um senso de humor peculiar, a Roma antiga oferece um tesouro de curiosidades históricas bizarras. Cada canto dessa civilização esconde uma história fascinante e muitas vezes inacreditável. É um lembrete de que até os impérios mais poderosos são administrados por pessoas, e as pessoas podem ser muito estranhas às vezes. A história de Roma é um testemunho da complexidade e da diversidade da experiência humana.